É porque está tudo parado. Está muito parado. Tem cedo, né? Eu sei. Boa noite a todas e todos. Agradeço, como diretor da Escola da Magistratura, a presença e nesse dia faço esse registro especial para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, não só de realizar esse seminário, também como realizar esse seminário em comemoração ao livro da nossa desembargadora Áurea Pimentel Pereira, que fará a nossa conferência principal. Como todo mundo há de saber, a desembargadora Áurea deixou o registro no nosso Tribunal de Justiça da sua competência, da sua honestidade, do seu compromisso com a Justiça, e eu tive a honra de, ao ingressar no tribunal, de ainda trabalhar com a desembargadora Áurea Pimentel Pereira na 7ª Câmara Civil, Sua Excelência Presidente da 7ª Câmara, e eu tive a honra e a alegria de tê-la como minha presidente nos primeiros passos que dei na magistratura do 2º grau. Quando entrei, repito, desembargadora Áurea Presidente, e eu tinha a honra de tê-la como minha revisora, né? A honra e a tranquilidade, porque os erros que passavam por mim não passavam, com certeza, pela desembargadora Áurea. Então, por sua independência, pela sua atitude, pela sua presença, pela sua honradez, a desembargadora fez história no nosso tribunal e deixou esse exemplo de competência, de retidão e de conhecimento, e se destacou em diversos segmentos e também, principalmente, como magistrada ligada à área de direito de família, da qual foi juíza de 1º grau durante longo tempo. Nós falaremos hoje sobre um tema muito delicado. É a alegria da escola, e eu devo cumprimentar também, além da desembargadora Áurea, o nosso querido Luiz Paulo, que é professor da casa, uma pessoa que tem contribuído muito para a difusão do nosso conhecimento na área do direito civil. Sem favor algum, um dos profissionais mais competentes que eu conheço na área direito civil. Agradeço muito, doutor Luiz Paulo, a sua presença. Agradeço também a presença da doutora Clícia Barbosa Brasil, que é psicóloga do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também trabalha com excelência nessa causa, e também doutor Luiz Cláudio, que representa o IBDFAM, que também tem sido um colaborador valoroso da nossa Escola da Magistratura. O tema é a guarda compartilhada, a prevalência do interesse do menor em face da litigiosidade dos genitores. Como administrar esse conflito? Eu diria que esse a maior dificuldade que nós, juízes, temos a trabalhar com esse tema. Não há, e isso eu posso afirmar, desembargador, eu acho que, na minha convicção, não há causa de qualquer outra natureza, seja o cunho da discussão que está se dando, que tenha a envergadura, a profundidade e a dificuldade que tem uma causa de direito de família, onde há que se decidir sobre a guarda de um menor dentro de um quadro litigioso entre os genitores. Eu acho que esse é o tipo da questão que nos tira o sono, porque é uma questão em que o juiz se vê dentro dessa problemática, e eu diria que principalmente quem tem a sensibilidade de saber da profundidade dessas questões, a dificuldade, a maior dificuldade que um juiz, na minha modesta visão, enfrenta dentro do exercício da magistratura, é decidir uma questão de guarda quando os pais realmente estão em discussão. Pelo menos para mim, como pai, eu posso dizer que é a questão, até hoje, se eu tiver que identificar o processo mais difícil que eu já julguei, que eu já enfrentei, certamente será esse. E não faz muito tempo,
julgamos um processo na 7ª Câmara, onde havia até então uma guarda compartilhada, e a mãe, que havia se separado, uma criança de 5 a 6 anos de idade, de tenra idade, e a mãe, que não era do Rio de Janeiro, que aqui estava morando há cerca de 5 ou 6 anos também, porque havia se relacionado com o pai, desejava voltar para o Rio Grande do Sul, onde tinha os seus genitores, e essa questão, a criança naturalmente dividida, e aquele relacionamento que se dava de uma forma comunicativa, agradável e positiva para essa criança, tornou-se da noite para o dia um inferno astral. A criança se via dividida com a possibilidade da mãe legítima de querer voltar para o seu estado natal, em que pese ela tivesse aqui até um bom emprego, mas ela queria voltar e naturalmente queria levar essa criança. E eu fui relator desse processo e me vi dividido, tentei uma mediação, essa mediação infelizmente não foi frutífera, houve reuniões, mas a solução não veio pelo campo da mediação e teve que ser julgado, e o julgamento não foi unânime. Então vejam que essa é uma questão que tira o sono, que aflige muito o juiz, que tenha um mínimo de consciência, um mínimo de preocupação, né? Naturalmente pelas razões que todos conhecem. Então, eu não gostaria de passar a palavra à nossa conferencista principal, desembargadora Aura Pimentel Pereira, dizendo, desembargadora, da alegria da Escola da Magistratura, dizendo da minha alegria pessoal de dirigir a escola nessa oportunidade em que teremos de escutar Vossa Excelência, ouvir Vossa Excelência sobre esse tema que nos aflige tanto, e também, em seguida, de comemorar o lançamento de mais uma obra de Vossa Excelência, que certamente com esse livro contribui e divide toda a sua experiência e todo o seu conhecimento com a comunidade jurídica, de forma que eu tenho a honra, não só a alegria, mas a honra de passar a palavra a Vossa Excelência para a sua conferência sobre o tema da guarda compartilhada dentro dessa litigiosidade dos genitores, que é o grande conflito que envolve esse tipo de decisão. Por favor, a senhora tem a palavra, com muita alegria e muita honra. Eu quero saudar inicialmente o desembargador Caetano Ernesto Fonseca Costa, nosso brilhante diretor da EMERGE, que está imprimindo um novo fôlego, uma nova posição de hegemonia e presença na nossa escola de magistratura, e que está me dando a honra de realizar essa conferência para o lançamento do modesto livro que eu editei, mas que eu espero possa ser recebido com a compreensão daqueles que conhecem obras mais importantes, mas que até respeitam os modestos. Eu quero saudar os demais membros da mesa, os doutores Luiz Paulo Ferreira de Carvalho, Luiz Cláudio Lins de Guimarães Coelho, a nossa psicóloga, a doutora Glícia Barbosa Matos Brasil, e também agradecer a todos que aqui comparecem hoje, prestigiando essa explanação nossa. A presença, eu não poderia nomear a todos, nós temos eminentes desembargadores, desembargadoras, a minha antiga secretária da 7ª Câmara, que continua na mesma atividade, agora sob o comando do desembargador Caetano, que é o atual presidente da 7ª Câmara. O tema que foi proposto para esta palestra, a guarda compartilhada, a prevalência do interesse do menor em face da litigiosidade dos pais, desafia exame de questão preliminar da guarda, vista como poder-dever, atributo do poder familiar, e no código, que era no Código de 1916, então existente, denominado pátrio-poder, hoje poder familiar. Sobre a expressão pátrio-poder,
lembramos que ela sempre foi objeto de crítica de nossa parte, na mesma linha da que fora feita por Rui Barbosa, em parecer elaborado na Comissão Especial do Senado sobre o projeto do Código Civil Brasileiro, forte é lembrar que, e aí vão as palavras de Rui Barbosa, tanto mais imprópria apareceu aquele doutor jurista a presença da palavra poder associada àquela outra pátria, por ser, evidentemente, sabido que a noção de posse esteve associada à propriedade, à apreensão ou gozo de coisas ou direitos, posse de pessoas, dizia Rui Barbosa. Não sei que possa existir, salvo quanto a escravos, num regime de que felizmente estamos livres, ou quanto a mulher casada, nos países em que a sua condição é servil. Posse de pessoas não há, e filhos são pessoas, não podem ser possuídos. Não tinha, todavia, essa visão a respeito de tão instigante questão Pontes de Miranda, porque ele não via na palavra poder tal conotação, qual seja a de exteriorização de violência, apoderamento, como ocorria com a pátria potesta dos romanos, que era a dura criação do direito despóstico. No Código Civil Brasileiro, de 2002, a palavra poder foi mantida para definir o conjunto de direitos e deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos, sendo apenas substituída a expressão pátrio poder por poder familiar. Sobre o conceito moderno do poder familiar, o poder parental, algumas considerações merecem ser feitas, lembrando-se sempre que o exercício de tal poder há de ter lugar tendo presente, antes de tudo, os superiores interesses dos filhos, como integrantes da entidade familiar. Na visão de João de Castro Mendes e Souza, jurista português, citado por Luiz Paulo Vieira de Carvalho em sua obra Direito Civil, o poder parental não é um direito subjetivo, é uma situação jurídica complexa e que avultam poderes funcionais e alguns direitos, mas ao lado de puros e simples deveres. Por conseguinte, o poder paternal não é um conjunto de faculdades de conteúdo egoístico e de exercício livre, mas de faculdades de caráter altruísta, que devem ser exercidos primariamente no interesse do menor, e não dos seus pais, e de exercício vinculado funcional. Daí que o artigo 1878, evidentemente do Código Civil Português, número 1, saliente que os poderes atribuídos aos pais o são no interesse dos filhos. Sobre o poder familiar, como anotou Luiz Edson Fachin, citado por Semiglanz em sua obra Família Mutante, tecendo considerações que se harmonizam em substância com a posição que temos sobre essa delicada questão, e aí vão as palavras de
Edson Fachin, não se trata de poder, nem propriamente de função. Não há relação de subordinação. É mais que um direito-dever, expressão híbrida, equivocada, na opinião de Fachin. Não se trata de pátrio-poder, nem de poder parental. E não existe aí poder, a função de autoridade parental, exercida igualmente pelo homem e pela mulher, sob o comando constitucional do parágrafo 5º do artigo 227. Muito poder-se-ia dizer ainda sobre o poder familiar e os direitos, deveres e obrigações nele basicamente contidos, que se encontram definidos no artigo 1634 do Código Civil de 2002, em substância, mantidos pela nova Lei 13.058 de 2014. Nessa oportunidade, vamos nos ocupar somente da questão da guarda como direito-dever exercido pelos pais, em harmonia sempre com os superiores interesses dos filhos. Sobre a questão propriamente da guarda, sua natureza, forma de seu exercício, quando ocorrida a separação dos pais, os conflitos, via de regra, em tais ocasiões surgidos, algumas apreciações iniciais merecem ser feitas. De início, relembre-se que, sendo a guarda atributo da autoridade parental, na constância do casamento, o mesmo ocorrendo na união estável, deve ela ser exercida por ambos os pais, constituindo, como lembra Edgar de Moura Bittencourt, um munus, no sentido exclusivo de obrigação, cuidado, proteção e zelo, que, acrescenta o doutor jurista, envolve em contraposição aos deveres que acarreta algumas vantagens naturais e imateriais em favor de quem a exerce, que podem ser erigidos na qualificação de direito. A guarda, pontifica Youssef Said Kahali, representa para os pais, a um tempo, direito e dever. Direito de manter o filho junto a si, disciplinar-lhes as relações com estranhos, dever de guarda a que não podem subtrair-se, incumbindo-lhes resguardar a vida do filho com os desvelos próprios à sua idade e formação. Separados os pais, como ocorre na maioria dos casos, o exercício do direito de guarda de um filho menor passa a constituir questão polêmica, de difícil solução, se e quando não for possível o acordo dos pais em torno dessa delicada questão. Dificuldade, por vezes, haverá para se identificar qual seria a solução capaz de atender melhor aos interesses dos filhos. Mesmo naqueles casos em que a guarda é ajustada pelos pais por acordo, quando da separação, por vezes, uma justa avaliação de tal acordo merece ser feita pelo juiz de família, para que se possa saber se tal ajuste consultaria o que nós chamamos o melhor interesse de uma criança e se teria
o mesmo acordo é o resultado, efetivamente, da vontade livre de ambos genitores, ou se a vontade de um deles teria sido injustamente captada. Tal providência investigatória pode ter lugar diante de um acordo sobre uma questão de guarda que pareça especialmente estranho, como, por exemplo, a anuência da genitora com deferimento ao pai da guarda de criança de tenra idade, em período em que ela é ainda carente dos desvelos maternos. Confira-se o que prevê o parágrafo único do artigo 1574 do Código Civil, expresso a proclamar que o juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente o interesse dos filhos ou de um dos cônjuges. É o poder discricionário que a lei deposita nas mãos do juiz de família, o chamado arbítrio bonus viri, que deve ser sempre exercido a bem dos filhos. Nesse poder discricionário, é certo que está contido também um poder investigatório, que muitas vezes o magistrado tem de realizar para surpreender eventual coação exercida por um dos pais, para obter a concordância do outro a respeito da questão da guarda. Difícil será também, em certos casos, para o juiz de família, decidir qual o tipo de guarda que deve ser adotado para melhor atender aos interesses reais dos filhos. A lei civil brasileira, como é sabido, admite como possíveis 2 tipos de guarda, unilateral e compartilhada. E uma terceira forma excepcional, prevista no parágrafo 5º do artigo 1584, com a redação que foi dada pela Lei 13.058/2014, que permite, em certos casos muito especiais, que a guarda seja deferida à terceira pessoa. E diz a lei que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Essa última hipótese constitui providência, repita-se, excepcional, capaz de ser adotada em casos muito dolorosos, em que tenha ficado evidente que o filho do casal desavindo não deva permanecer sob a guarda do pai ou da mãe. É a hipótese que está prevista no parágrafo 5º do artigo 1584 do Código Civil. Tal solução, muitas vezes, constitui verdadeiro desafio para o juiz de família, podendo a solução ser buscada, por exemplo, com a escolha de um dos avós, ou de padrinho ou madrinha para o exercício da guarda. As leis 11.698 de 2008 e 13.058 de 2014 foram editadas dando maior realce como solução para a questão da guarda de filho menor de pai separado a forma compartilhada, mantendo, todavia, como incidente para aplicação, a forma unilateral da guarda.
Na obra Guarda de Filho Menor, que hoje estamos lançando, deixamos consignado o nosso entendimento no sentido de que a forma compartilhada da guarda de indiscutível excelência só constituirá a solução adequada, capaz de atender aos interesses dos filhos, quando houver harmonia dos pais para o seu exercício. Se for essa situação, pais compartilhando a guarda em harmonia, sem confrontos, beligerância, disputas e azedumes, o compartilhamento da guarda será a solução ideal, na medida em que guardará simetria com os princípios íncitos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, editada em 1989, da qual o Brasil é signatário, e, dentre nós, com a norma expressa da Constituição brasileira, artigo 227, ambos assecuratórios aos filhos do direito à chamada convivência familiar. Sobre a guarda compartilhada, tema mais específico dessa palestra, empenho inicialmente realçar o que de mais importante nela se contém, em caso a similitude dos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, em convergência com o direito que eles têm à convivência familiar. Como é sabido, a lei anterior, 11.698/2008, que deu nova redação aos artigos 1583, 1584 e 1634 do Código Civil, foi o primeiro diploma legal que expressamente dispôs sobre a figura legal da guarda compartilhada, deixando explícito que, em tal tipo de guarda, o pai ou a mãe com o qual o filho não estiver residindo tem direito a períodos de convivência e não somente de visitas em relação àquele filho, dando ênfase, ademais, à similitude de direitos e deveres entre os pais existentes. Nas críticas que fizemos em nossa obra à adoção do tipo compartilhado de guarda quando houver desarmonia e litigiosidade dos pais, lembramos quão inadequado aos interesses dos filhos será tal tipo de guarda e, portanto, sua absoluta inadequação quando dominante tal situação. As mesmas críticas que, da nossa parte, merecia a adoção da guarda compartilhada, quando vigente tal situação, formuladas ainda na vigência da Lei 11.698/2008, merecem ser repetidas após a edição da Lei 13.058/2014, por nos parecer absolutamente descabida a possibilidade da adoção da forma impositiva do tipo compartilhado de guarda, quando não houver o acordo dos pais. É só conferir a redação que está no parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil, com essa redação da última lei, 13.058/2014, que se tem a certeza de que foi assegurado ao juiz, quando não houver acordo, decidir de forma impositiva por esse tipo de guarda compartilhada.
Sobre essa instigante questão, a aplicação da forma compartilhada de guarda, mesmo quando não houver acordo dos pais, é certo que a jurisprudência dos tribunais em nosso país não se encontra ainda pacificada. Em nossa obra, tivemos a oportunidade de trazer à colação entendimentos discordantes sobre a matéria, alinhados com o nosso entendimento, no sentido da inadequação da guarda compartilhada de filhos menores, quando houver disputas, desentendimentos sérios, franca desarmonia dos pais, tivemos a oportunidade de trazer acordos de tribunais de justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Reconhecemos a existência de respeitáveis opiniões em sentido contrário, como é o caso da expressada pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, forte a proclamar que o tipo compartilhado de guarda seria o ideal a ser buscado para implementação, mesmo não havendo consenso dos pais, porque a sua implementação, aí vão as palavras da ministra Nancy Andrighi, quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituído pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais do exercício do poder familiar. Sobre essa delicada questão, todavia, com a máxima vênia da opinião expressada na última decisão citada, ousamos manter o entendimento que temos sobre a matéria, que já manifestamos anteriormente, para reconhecer que todo qualquer esforço que se possa propor para a manutenção da existência das chamadas fontes bifrontais do exercício do poder familiar terá tudo para não dar certo quando existir entre os pais quisílias, ânimos acirrados, relacionamentos conflituosos, posições inconciliáveis e inconsequentes. E, nesse caso, as maiores vítimas desse tipo de solução de guarda serão os filhos. É o que eu podia dizer em síntese, em resumo, para permitir que as outras opiniões sejam exteriorizadas. Muito obrigada pelo tempo. Sempre valiosa, desembargadora Áurea, a contribuição de Vossa Excelência. Eu gostaria de convidar a nossa corregedora para a mesa, desembargadora Maria Augusta, nos dê a honra da sua presença. É muito auxiliar, Todo espalhado. Desembargadora, a Emerge, então, fica mais uma vez agradecida da contribuição e da experiência de Vossa Excelência. Vossa Excelência deixou um exemplo muito marcante, e agora aqui a corregedora também é testemunha disso, que passou pela 7ª Câmara Civil. Nós que passamos pela 7ª Câmara Civil, tivemos a alegria, né, de contar e de aprender muito com a desembargadora Áurea. Com certeza. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso conferencista, doutor Luiz Paulo, que também é até nosso defensor, titular da 7ª Câmara, e admirável civilista,
tem uma bagagem, uma experiência, é professor da casa, e eu sou testemunha também que os cursos que são ministrados pelo Dr. Luiz Paulo, eu tenho que dirimir um conflito muito sério, porque tem uma fila de espera enorme e brigam por uma vaga, e só estou esperando o dia que essa briga seja judicializada e que tenha que cumprir alguma liminar, porque ela é muito acirrada. Doutor Luiz Paulo, nos dê a honra, por favor. Doutor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, nos dê a honra, por favor, da sua manifestação. Vai ser muito modesta. Boa noite a todos. Desembargadora Áurea, aqui é um complô organizado das pessoas da 7ª Câmara Civil. Eu, quando fui para o tribunal, tive a honra de ser presidido por Vossa Excelência como defensor público. Conheci Caetano Fonseca Costa lá. Maria Augusta passou por lá também. E hoje tem Ricardo Couto, que foi defensor, o André, Luciano, muito amigo do nosso presidente do IBDFAN aqui do Rio, doutor Luiz Cláudio Guimarães. Em suma, então é uma rasgação de seda, Luiz Paulo, que eu não mereço nada. Quem merece é a desembargadora Áurea, que o desembargador Fabião está aqui, o André, pessoas maravilhosas, entendeu? E todos homenageando a desembargadora. Eu acho este sistema muito interessante sobre guarda e guarda compartilhada, porque a grande problemática do advogado é exatamente a questão que vai prevalecer. Porque no sistema anterior, eu me lembro quando vocês não eram nascidos ainda, tempo da minha mãe, né? O homem chefe da sociedade conjugal, a mulher do lar, mera colaboradora dos encargos da família. O que se conhecia era a guarda unilateral. Havia a separação de esquite. Eu me lembro que lá no Colégio Zacarias, colégio de padre, quando eu dizia que minha mãe era desquitada, que criança não tem esse negócio, não tem papo na língua. Mamãe falou que a sua mãe é isso e aquilo porque ela é desquitada. Eu chegava em casa chorando. Mamãe, falaram mal de você, etc. Mas o papel era separado. O homem se separava, na época não havia divórcio, e os filhos menores sempre ficavam com a mãe. Com essa evolução toda estampada na Constituição, teve que haver uma mudança de paradigma. E o Código Civil de 2002 não acompanhou isso muito. O que a Constituição de 88 já veio dizer. A Constituição de 88 é de uma clareza singular quanto à prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente, que está estampada no artigo 227. Inclusive, aqui está o famoso direito à convivência. Quando o legislador diz: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar. Convivência familiar é dever de afeto, que, a meu ver, é dever, sim, é uma imposição da Constituição, a família e os próprios pais. E nessa busca, eu posso dizer para vocês que eu sofri muito isso na minha infância. Hoje se fala também em guarda compartilhada, e se fala muito na legislação sobre alienação parental. E sobre os estudos de psicologia sobre esse assunto, existe o alienador ingênuo. Inclusive, os americanos que afirmam isso dizem que todos nós somos alienadores ingênuos. Quer dizer, como há um rompimento, você sempre, por mais que você goste do seu filho, por mais que você tenha boas lembranças do ex, você dá sempre aquela alfinetada. Seu pai ganha muito mais do que eu, pede para ele comprar o tênis para você. Então ainda está numa alienação ingênua, naif, como dizem os americanos. Aí tem uma segunda categoria, o alienador ativo, que já tem uma certa consciência do que está fazendo, procurando bloquear aquele relacionamento que é indispensável do filho em relação aos pais. E tem o pior ainda, o doutor André conhece muito bem, é o alienador obsessivo. Esse procura mesmo afastar inteiramente o filho daquele convívio, principalmente quando a pessoa passa a viver uma nova união. E isso já existe há muitos e muitos anos, quando ninguém era nascido aqui. Eu me lembro que minha querida mãe, que era uma mulher linda, maravilhosa, se separou judicialmente, não havia divórcio, e ela sempre dizia: seu pai, quando o papai arranjou uma outra, ela se separou, começou a namorar outra pessoa. No dia que meu querido pai arranjou a segunda, começou.
Seu pai é isso, vê a mulher que ele arranjou e a gente todo mundo olhando para ela. Meu pai arranjou isso, seu pai não... Aí ele não chega na hora, vai chegar 2 horas atrasado. Isso, quando eu era pequeno, tinha uns 10 anos de idade, há muitos e muitos anos, isso já era o que se conhece, começou a se conhecer, o Richard Gardner, como síndrome da alienação parental. Consciente ou inconscientemente, ela tentava, de alguma maneira, bloquear o relacionamento. Quer dizer, além da guarda ser uma questão, qual é o melhor tipo de guarda a ser adotado, com o avanço da legislação, o Código Civil, com as alterações da lei que a desembargadora Áurea falou, pode surgir e surge uma alienação parental. Agora, a desembargadora Áurea tocou num assunto importantíssimo. A toda a jurisprudência dos tribunais diz o seguinte: sempre em questão de guarda, qualquer tipo, prevalece o melhor interesse da criança. E o magistrado sempre poderá, de ofício, em prol do interesse que é constitucional, decidir de maneira diversa dos quais os cônjuges decidem. Mas é muito importante também fazer um realce. Hoje, eu vou falar sobre a minha opinião sobre isso, a imposição da guarda, porque no início era a guarda unilateral. Depois veio a legislação de 2008 e disse: a guarda compartilhada será empregada quando possível. Agora, o que se diz, na realidade, pela lei, a lei de 2014, 13.058, é que, parágrafo 2º, artigo 1584 do Código Civil, alterado por essa lei, quando não houver acordo entre mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Isso é um compartilhamento compulsório. E a lei, embora os doutos dizem que não vale muito a pena o legislador definir as coisas, mas hoje, o parágrafo 1º do artigo 1583 faz a distinção da guarda unilateral e a guarda compartilhada. Compreende por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta, o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. E a base disso, além da Constituição, é o artigo 3º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina um ideal de duplo referencial a favor do menor. Mal comparando, a Constituição também estabelece o princípio da bilateralidade da filiação. Todos nós temos o direito de ir a juízo para sabermos quem são nossos genitores. É o direito à ancestralidade. Ora, a doutora Glícia, que é psicóloga do tribunal brilhante, sabe disso. É preciso que a criança cresça com um duplo referencial. Às vezes não é possível. Às vezes, simplesmente, a defensoria, então, é o que mais tem, né? São os registros de nascimento só em nome da mãe, porque o pai sumiu. Me lembro umas histórias que eu não posso nem contar aqui, do baile funk. Quem é o pai? Para nós entrarmos com essa investigação de paternidade. Assistida da defensoria, não sei, tinha o baile funk, a gente não sabe direito o que acontece, etc, etc. Mas o referencial para o desenvolvimento é sempre os dois. E aí vem a questão, a lei, será que ela está impondo? A lei infraconstitucional prefere, e para alguns ela impõe a guarda compartilhada. Mas isso é o melhor para a criança? Qual é a solução para isso? A desembargadora Áurea já deu a solução. O que vai prevalecer? Lembre-se do ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Cláusula pétrea. Segundo, nenhuma lesão de direito individual, cláusula pétrea, deverá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Quem é que vai dirimir esse conflito? O Poder Judiciário. O que é melhor no caso concreto? Mesmo que a lei diga, o Código Civil diga, que o que interessa aqui é uma imposição da guarda, o magistrado, a meu ver, tem que verificar no caso concreto se aquilo atende, se aquela imposição da guarda compartilhada atende os melhores interesses da criança. E ainda há uma questão da guarda compartilhada alternada. Que eu queria até que o Luiz Paulo tenha uma opinião sobre isso, tem uma opinião diferente. Aquela guarda que é compartilhada, a responsabilização é conjunta, todos devem participar saudavelmente da criação. Mas, de repente, se faz o seguinte, olha, é uma semana com um, uma semana com o outro. Pelo que eu já li,
também gostaria que a Gleice opinasse sobre isso. A Gleice tem que ter um centro de referência, mas eu acho que a opinião da Gleice e do Luiz Cláudio é que, por vezes, dá certo. Então, cada caso é um caso. Mas aí vocês poderiam perguntar, você, André Juiz, tem que decidir uma questão. Ele percebe que a escolha não foi a melhor. Ele vai impor a guarda compartilhada quando não está havendo acordo, quando está havendo litígio, ou ele vai se valer de uma equipe multidisciplinar? Aliás, o próprio Código diz isso no parágrafo 3º do artigo 1584, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional e de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Isso é um preceito que está contido na norma. E esse preceito está querendo dizer o seguinte: eu acho que o juiz poderá, não, o juiz deverá. O juiz não tem conhecimento de psicologia. O juiz não é um sociólogo, o juiz não é um psiquiatra em casos mais graves. O juiz não pode aferir se dentro daquele contexto alguém alega alienação parental, ou se alguém alega, o que Gleice estava me dizendo, para afastar o filho realmente, às vezes com dolo e às vezes absolutamente convencida disso, que houve abuso sexual, o que vira a vida da pessoa. Gleice estava me dizendo que parece que 80% dos casos em que se alega abuso sexual para se evitar o convívio do pai são falsos, não é isso? Em várias famílias da capital. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar como pessoas que gostam do direito, primeiro, o princípio fundamental que está na Constituição. Segundo, nem sempre o compartilhamento é o melhor. Quanto ao litígio, terceiro, como é que você vai saber se aquele compartilhamento é melhor ou não? Ouvindo os interessados, escutando a equipe multidisciplinar. Não é, meu grande amigo? Um homem que é médico, etc., entende desse assunto. Né? Então, nessa melhor interesse, uma diretriz que a lei dá, meio moderna, e a opinião da equipe interdisciplinar, e, a meu ver, é que o magistrado deve se decidir com base nisso. Ele não é um técnico. Agora, a desembargadora Áurea Pimentel fez uma referência à ministra Nancy Andrighi, e sobre isso, o acordo que ela se referia é o recurso especial 1.428.596, em que na ementa se diz o seguinte: esse acórdão é de 2014. Civil e processual civil, recurso especial, direito civil e processual civil, família, guarda compartilhada, consenso, necessidade, alternância de residência do menor. Quer dizer, uma guarda compartilhada com aquela alternância, um tempo na casa de um tempo na casa de outro, que eu particularmente não concordo. Mas se eu fosse o magistrado, diria para a Gleice decidir o que é melhor para a criança. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que os filhos possam usufruir durante a formação do ideal psicológico do duplo referencial. Até aí todos nós concordamos. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema. Então, a ministra Nancy Andrighi reconhece que é medida extrema, quando não há consenso no casal. Mas ela diz o seguinte: porém necessária a implementação dessa nova visão para que não se faça do texto legal letra morta. A guarda compartilhada deve ser tida como regra e a custódia física conjunta, sempre que possível, com sua efetiva expressão. Eu confesso que eu tendo a concordar mais com a senhora do que com a minha querida ministra Nancy Andrighi. Porque, e isso se eu fosse juiz, me valia da Gleice. Entendeu? E da experiência do Dr. Luiz Cláudio. Eu sou consultor do escritório dele. Eu digo para eles, eu sou um senhor de idade. Então, eu só faço pareceres e oriento. Vocês vão para fora decidir essas brigas sobre família, sucessões, etc, etc. Eu acho muito difícil. Eu me lembro a experiência de defensoria. Eu tenho 34 anos de defensoria, fui defensor geral, e já vi coisas em audiência inacreditáveis. Por exemplo, o juiz só não quer fazer um acordo com ela sobre a guarda. Aí já vi o sujeito e a mulher falando assim: eu não, porque eu odeio essa mulher.
Uma vez uma senhora se levantou e disse assim, eu quero que ele morra da pior maneira possível, no meio da audiência. Quer dizer, como é que num ambiente desse, as pessoas podem compartilhar responsabilidades? Então, a imposição, ao meu ver, é um norte, mas o que deve prevalecer é o melhor interesse, que a equipe multidisciplinar vai dizer. Eu acho que essa é a maneira de resolver o conflito. Tive dando uma olhadinha na jurisprudência. Uma coisa interessante, que a... ia chamando a senhora de ministra, porque no nosso coração a senhora é ministra. Uma coisa interessante que foi dito pela desembargadora Laura Pimentel, está num acordo do Tribunal de Minas recente, fala-se de guarda compartilhada, impossibilidade de manutenção, melhor interesse do menor. Olha só, melhor interesse do menor afastando uma guarda compartilhada com a lei da preferência. E ninguém tinha discutido esse assunto. E o tribunal diz assim, não há de se falar em decisão extrapetita quando se discute a guarda de menor, porque o que prevalece é o interesse deste. É muito importante que os advogados saibam disso. Vocês acordaram isso? Isso não é definitivo. O juiz ouvindo a equipe multidisciplinar pode decidir de maneira diferente. O poder familiar é um poder-dever que é exercido em função dos filhos, não em relação à satisfação dos pais. As pessoas precisam entender isso. Agora, aqui no tribunal, eu não queria ouvir a Gleice falando, eu fiz uma pesquisa, inclusive sobre esse ano, e vejo que o assunto